Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, podcast de clínica médica para médicos, residentes, alunos e todo mundo que quer aprender um pouquinho mais dos temas de clínica médica. Meu nome é Cauê Malpig. E eu sou o Frederico Amorim. E hoje com uma convidada especialíssima, Luísa Souza. Opa! Fala, galera. Prazer, eu sou a Luísa, sou uma das colaboradoras do TDC. Fazia um tempo que eu tava devendo vir aqui pro podcast. Com certeza. Mas agora chegou a oportunidade. Top. Fala um pouquinho de você, Lu. O que você tá fazendo agora? Assim, eu me formei na UFRN, eu fiz a graduação lá, com muito orgulho. Depois eu fiz clínica na Escola Paulista, onde eu tive o prazer de conhecer essa galera. E agora eu tô fazendo nefrologia. Sou R3 da Nefro, então por isso que também demorou pra eu vir, né? Porque R3 sofre um pouco. Funçada, com né? Com certeza. Sempre funçada, sempre de plantão, né? Então a gente chamou uma residente da Nefro pra falar hoje sobre infecção de corrente sanguínea, né? Então hoje estamos com a casa cheia. Temos uma residente da Nefro pra falar de infecção de corrente sanguínea, um residente da Infecto. Ah, é verdade. Eu aqui tranquilinho da clínica, né? Então eu acho que vai dar certo. Talvez o ouvinte já conheça a Luísa visualmente por causa daquele post sobre fenômeno de Raynaud, né? Polêmico aquele post, Polêmico aquele post. Muito bom, então, né? Mas... Raiz, né? A pessoa fala sobre o fenômeno de Raynaud mostrando o próprio fenômeno de Raynaud. Né? Meu Deus! Fazer o quê, né? Se minha mão sempre fica daquele jeito no frio. Bom, bora começar, pessoal? Vamos lá. Então, como a gente já falou, a gente vai conversar um pouquinho sobre infecção de corrente sanguínea. A gente vai falar com base em alguns casos que a gente trouxe, mas a gente queria levantar aqui os principais pontos de aprendizado do episódio, né? Boa, Cauê. Então, a gente vai começar falando de definição e diagnóstico de infecção de corrente sanguínea. Top. Antibiótico terapia e tempo de tratamento. Fechou. A gente vai falar de tipos de catéter e seus riscos infecciosos. Investigação adicional e complicações de infecção de corrente sanguínea associada ao catéter. Catéter de longa permanência e os seus poréns, o que a gente tem que fazer com esses catéteres. Entra a diálise aí. Contaminação e outros catéteres. Então esses são os principais pontos de aprendizado que a gente vai ter no episódio. A gente vai comentar um pouquinho de cada um desses pontos com os casos que a gente vai apresentar. Bastante coisa, hein? Tem bastante coisa pra conversar aqui, viu? Top. Vamos pro primeiro caso, então? Vamos lá. Cauê, você tá com um paciente de 60 anos chamado Jorge, que tá internado na enfermaria com acesso central na jugular direita há 6 dias. Ele teve 2 episódios de febre nas últimas 24 horas e não teve nenhum outro sinal, nenhuma outra alteração. E aí, o que a gente faz? Bom, então vamos lá. Estamos no episódio de infecção de corrente sanguínea, né? A gente tem que saber quando que a gente suspeita de infecção de corrente sanguínea. Top. O paciente Jorge aqui na questão, ele tá com um catéter central há 6 dias já. Então quer dizer que ele tá no topo do risco infeccioso dele. Normalmente os catéteres venosos centrais, eles tem uma média de infecção aí por volta de 6, 7 dias. E fez 2 episódios febris em 24 horas, né? O que é significativo para a gente pensar em algum componente inflamatório infeccioso. A definição de infecção de corrente sanguínea é um paciente que tem novos sinais inflamatórios infecciosos após ao menos 48 horas da inserção do catéter. E aí uma coisa bem importante é que tem que ser na ausência de outros sítios infecciosos, né? Então não tá valendo aí se o cara fizer uma bacteremia por uma pielonefrite, por exemplo. Exato, porque aí a gente vai ter uma infecção de corrente sanguínea secundária, né? Então secundária, por exemplo, a uma infecção do trato urinário, secundária uma pneumonia, né? Aí a gente tem que conseguir diferenciar essas duas coisas. Engraçado você falar isso, Cauê, porque a gente vê esse termo infecção de corrente sanguínea geralmente sendo usado como sinônimo de infecção de corrente sanguínea associada a catéter, né? A gente vê muito, né, Fred? Verdade. Então, geralmente, quando as pessoas falam infecção de corrente sanguínea, o que elas querem dizer é infecção de corrente sanguínea associada a catéter. E aí, para ser uma infecção de corrente sanguínea associada ao catéter, a gente tem critério diagnóstico. Tá. Porque a gente não pode confundir uma coisa com outra, né? Uma bacteremia secundária, um outro sítio infeccioso, e infecção de corrente sanguínea associada ao catéter. São duas coisas diferentes, né? Fechou. Então, pra gente definir o diagnóstico, a gente vai puxar aqui do guideline da EDSA, que não é velho, não é um guideline novo, tá? 2000 e bolinha, 2009. Meu Deus. E tá lá escrito que eles vão atualizar todo ano, parece que vão atualizar, até agora não atualizaram. Estamos esperando a atualização. Exatamente. Aqui, né? E DSA, se você tá ouvindo isso, atualize seu... Assim, só pra deixar os ouvintes cientes, a gente vai procurar evidências, né? A gente trombou aí com um guideline espanhol de 2018. A gente, o Cauê, e o guideline é escrito em espanhol. Não, tem a parte em inglês, tá? Então, se ele falar alguma palavra aí diferente, é por isso. Mas dá pra dizer, assim, que esse guideline espanhol, ele se manteve com os critérios diagnósticos lá do IDSA, tá? Top. Então, pro diagnóstico pelo guideline da IDSA, a gente vai ter 3 critérios, ok? Dos 3 critérios, a gente vai ter
critérios com a hemocultura do sangue do catéter Tá, e a gente vai ter critério com a ponta do catéter. perfeito. Os critérios da hemocultura do sangue catéter a gente sempre vai mandar junto com hemoculturas periféricas, ao mesmo tempo, simultaneamente. Tá, Porque aqui o que a gente vai querer ver? A gente vai querer ver diferença de quantos bichos estão crescendo no sangue do catéter e com relação à periférica, tá. ou a gente vai querer ver aonde está crescendo mais rápido. Se está crescendo mais rápido no catéter com relação à periférica. É uma diferença de inóculo, então, né? Quanto mais bactéria tiver, Isso. ou eu vou encontrar mais, ou ela vai crescer mais rápido. Isso. Essa é a ideia. E aqui, para diagnóstico, em termos de quantidade, é 3 vezes mais no catéter, unidades formadoras de colônia, que essa é a quantidade que a gente tem. Tá. E de tempo, é pelo menos 2 horas antes no catéter em relação à periférica. Esse é o critério de tempo. Tá. Então a gente tem uma coisa importante, tanto a questão da quantidade quanto a questão do tempo. Exato. Então são fatores super importantes para a gente ver quando sai lá no resultado da hemocultura. Isso. Então sempre lembrar de checar o tempo certinho e a quantidade de unidades formadoras de colônia. Muito bom. Vai ter local que não vai conseguir fazer essa avaliação de quantidade, né? E às vezes eu só vou ter o critério do tempo. Então não se surpreenda se você não achar essa quantidade na sua hemocultura aí do hospital. Isso. Os 2 critérios são separados e eles são válidos para diagnóstico, né? Perfeito. Então vamos dizer esse paciente agora, Cauê. O que eu teria que fazer para seguir esse diagnóstico que você falou? Então eu precisaria coletar um par de hemoculturas periféricas, um par de hemoculturas do sangue do catéter. Então eu meto lá e puxo do catéter o sangue, Isso. ponho os 2 para crescer. E aí, se crescer o mesmo bicho nos 2, mas no catéter crescer antes ou mais, é uma infecção associada a catéter. Isso, aí a gente fechou o critério diagnóstico, isso aí. Fechou. Lembrando que o ideal, então, é um par do catéter e pelo menos 2 pares periféricos. Ah, legal. Porque a De gente... sítios diferentes. De sítios diferentes, exato, Lu. Porque quando a gente faz isso, a gente aumenta bastante a sensibilidade desses critérios, chegando a uma sensibilidade às vezes até maior que 99%. Meu Deus. Então, quanto mais, aparentemente melhor, né? E aí é o que a gente tem do pareamento, né? Que o mesmo micro-organismo cresceu nessas hemoculturas e a gente usa esse termo do parião. Exato. Só que a gente está usando 2 termos aqui, né? O parear das hemoculturas, mas quando a gente fala pares de hemoculturas, a gente quer dizer uma hemocultura anaeróbia e uma aeróbia. E por aí, vira e mexe, só tem uma cultura aeróbia e nem rola anaeróbia, né? A gente tem que tomar muito cuidado com esses critérios, porque tem método correto de coleta para evitar contaminação. O volume nesses 2 frascos que você está falando, Fred, tem que ser de pelo menos 20 a 30 ml. Então é uma coleta que tem que ser realmente muito adequada para a gente conseguir fechar esse critério diagnóstico. Então, nesse exemplo que você falou, o cara vai coletar pelo menos 6 frascos. Exato. Pelo menos 6 frascos. Seria o ideal, né? 3 aeróbios e 3 anaeróbios. Isso. Se a gente coleta 4, infelizmente a sensibilidade cai sim. E aí, para relembrar, em relação à coleta de hemoculturas, lembrando do TDC Lab, que foi o episódio 33. Marqueteiraça! Espontâneo isso aqui, viu? Então aqui a gente falou dos critérios de hemocultura do sangue do catéter. Tá. Agora vamos falar um pouquinho da ponta do catéter, quando a gente tem que tirar logo esse catéter e esse catéter ele vai para análise, aquela ponta do catéter ele vai para análise. E aí, de novo, vai para análise junto, simultaneamente, com hemoculturas periféricas do sangue para a gente tentar comparar uma com a outra. Qual que é o critério aqui? A ponta do catéter tem que crescer uma certa quantidade de bactéria, Tá. que é a mesma bactéria que tem na hemocultura periférica. E aí a quantidade de bactéria que cresce na ponta do catéter, né, as unidades formadoras de colônia, vai variar com os métodos laboratoriais de pesquisa, né? Então não tem como a gente dar aqui para vocês um número exato. Tem que ver qual que é o método que você está usando no hospital que você trabalha. Cara, esses critérios são bonitos, né? Uhum. De ouvir. Mas esse guideline é de 2009, né? A gente, Exato. vendo as evidências mais recentes, tem muita gente trucando esses critérios diagnósticos, né? A prática mostra um pouco de diferença, né? Exato, porque primeiro a ponta do catéter, a chance de contaminação é muito grande, né? Então tem muito autor já falando para abandonar essa prática de ponta do catéter. Exato. E o tempo de positividade da cultura, eu já vi estudo falando que a sensibilidade chega a 40%, 50%. Já tem até algumas recomendações falando que talvez 2 horas não seja o tempo diferencial ideal, né, pra gente seguir. Então não dá pra gente se guiar fielmente com 2 horas. Se seu paciente tem sinais infecciosos e fechou aí esse pareamento das culturas que a gente conversou, considere fortemente que isso pode realmente ser uma infecção de corrente sanguínea associada ao catéter, mesmo que não feche essas 2 horas certinhas do guideline, né? É importante você falar isso, Cauê, porque vai ter muito paciente que vai ter infecção de corrente sanguínea associada ao catéter que não vai fechar esses critérios. Sim. E as pessoas têm que estar preparadas para isso na prática. Uhum. Não é para fazer assim, cresceu 1 hora e meia depois. Então não é.
Não é assim que funciona, né? Os critérios não são tão perfeitos quanto a gente gostaria, né? E não se desesperar com essa questão da ponta do catéter, né? Porque a primeira coisa que perguntam é, vai mandar pra cultura pra ponta? E a gente fica, nossa, não sei e tal. Então, assim, nem sempre, né? Lu. E vem muita contaminação mesmo, né? Tem estudo que mostra uma taxa de contaminação aí de 20%, 25%. É muito alto, né? Mas vocês já viram como é que faz esse processo? O cara pega a ponta do cateter e dá uma roladinha. Chama processo de rolamento. Totalmente contaminado. Meu amigo! Então, vamos tentar responder isso. Quando que a gente tem que mandar a ponta do catéter para a cultura? Acho que a ideia é só mandar a ponta de catéter para a cultura em paciente que eu estou suspeitando de infecção de corrente sanguínea associada a catéter. Exato. Mas e aí? Quando que a gente vai retirar realmente esse catéter ou não, né? Estamos falando de catéteres de curta permanência, por enquanto. Aí até outro ponto, né, Lu? Bom que você ter perguntado isso, porque pra gente fazer o diagnóstico pela ponta do catéter, por exemplo, a gente tem que tirar o catéter, né? É claro. Aí a dúvida fica, quando que a gente tira o catéter em caso de suspeita de infecção de corrente sanguínea? Tem muita discussão sobre isso, até algo que a gente faz na prática é tirar o catéter de curta permanência sempre na suspeita, principalmente em hospitais com altas taxas de infecção, mas a gente até tem recomendações que falam que não é sempre que a gente precisa tirar esses catéteres na suspeita ou numa febre não explicada. A gente deve sim considerar fazer essa retirada, mas eles colocam que a gente precisa realmente tirar, principalmente no paciente de alto risco de evolução desfavorável. E quem que são eles, né? Então é o paciente com sepse, sinal de instabilidade, paciente com complicações como embolizações, paciente imunossuprimidos como neutropênicos, transplantados, pacientes com próteses valvares ou ortopédicas, e o paciente realmente que tem já uma hiperemia ou uma saída de secreção no catéter, porque aí a gente vai pensar realmente em infecção. Essas recomendações, elas têm como base estudos que mostraram que não teve diferença de mortalidade ou complicação quando a gente retirou o catéter logo na suspeita ou quando a gente esperou o diagnóstico de infecção. Além disso, um estudo mostrou que infecções de corrente sanguínea associadas ao catéter foram confirmadas em apenas 12% dos pacientes que retiraram o catéter logo na suspeita e aumentou muito desnecessariamente o número de pulsões para passagem de novos catéteres, o que também pode ter suas complicações, né? Vale a pena pontuar que esse estudo, ele estudou mais catéter venoso central simples, né? Não os Shileys, que são os catéteres de curta permanência para diálise. E é importante dizer que se fechou o diagnóstico de infecção de corrente sanguínea pelos critérios que a gente comentou, a gente sempre tem que tirar os catéteres de curta permanência. Aqui realmente não tem conversa, isso aqui é pra gente tirar. Top. Então, Cauê, voltando para esse nosso paciente. Então, é um paciente que tá na enfermaria, tá com catéter venoso central e começou um episódio de febre. Sim. Então, na minha avaliação, eu vou tentar checar focos infecciosos e um dos focos infecciosos que eu vou dar uma olhada é o catéter. Exato. Certo? Então, eu vou lá, dou uma olhadinha na cara do catéter como é que tá. Beleza. E penso em coletar as culturas. Certo? Certo. Esse paciente, então, eu tiro ou não o catéter? Aí nesse paciente, como ele não tem nenhum dos critérios de alto risco que eu acabei de comentar, a gente não vai tirar o catéter e a gente vai mandar culturas do sangue do catéter para tentar parear com as culturas do sangue periférico. Perfeito. Se esse paciente, no meio do caminho, ou demonstrar alguma alteração do sítio do catéter ou tiver uma instabilidade, aí eu tiro. Isso. Se entrar em qualquer um daqueles critérios, mesmo na suspeita, a gente vai tirar. Fechado. Então, Cauê, você mandou as culturas. E o antibiótico já vai entrar? Certo, Lu. Então, em toda suspeita de infecção de corrente sanguínea associada ao catéter, a gente tem que iniciar a antibiótico terapia empírica, tá? Isso aqui realmente muda desfecho de mortalidade até para os nossos pacientes, esse início precoce. Então, aqui a gente sempre vai cobrir gram positivo com vancomicina, né? E aí, Cauê, quando você fala gram positivo aqui, acho que você tá falando então de 1. Staphylococcus coagulase negativos, né? Sim. 2. Staphylococcus aureus. E 3. Enterococo. Isso, que são os 3 principais grãos positivos que a gente tem de infecção de corrente sanguínea, né? Pensando que a maioria dos coagulases negativos hoje em dia são resistentes à oxacilina. E a maioria dos Staphylococcus aureus em infecções associadas à saúde também é resistente à oxacilina, pelo menos a grande parte. E o enterococo. Então eu vou tentar cobrir esses 3. E aí vou mandar a nossa grande, famosa vancomicina. Não tem como errar, né? E aí também a gente tem que cobrir gram-negativos, né? E gram-negativos varia bastante da flora entre os hospitais. Tem hospitais que vai ter gram-negativos mais resistentes e tem hospitais que vão ter gram-negativos mais brandos, né? Mas aqui, os principais que a gente tem que cobrir, principalmente, são as enterobactérias. Top. Das enterobactérias, principalmente, que a gente tá falando, é a Klebsiella. Fechou. Aí vai entrar também, em alguns pacientes que têm mais fator de risco, pseudomonas, né? Isso. Só pra gente deixar isso no fundo da cabeça. Exato. E aí, antibiótico, por si só, eu não consigo falar um aqui, né?
mas seria uma cefalosporina de 4ª geração, um tazocin, meropenem, vai depender muito do contexto hospitalar, né? Então, esse é o momento em que é bom eu saber a flora do meu hospital. Talvez esse seja um dos momentos mais importantes, né? Exato. Infecções associadas à saúde, que seja infecção de corrente sanguínea, pneumonia associada à ventilação e infecção associada a catéter vesical, todas essas é bom eu saber qual que é a flora do meu hospital para saber o que eu vou começar empírico. E né? aqui quem vai ajudar, você tá na dúvida, liga para CCIH, liga para o controle infeccioso do seu hospital para saber quais são os germes mais prevalentes, né? E às vezes até já tem um protocolo próprio, né? Exato. Então, seu Jorge, vamos iniciar a vancomicina e um tazocin para ele e aguardar as culturas para poder direcionar o nosso tratamento. Beleza. Top. Vamos então para o caso 2. Fred, a gente tem a paciente Ana, de 49 anos, com catéter venoso central na UTI. E ela já fechou o diagnóstico para uma infecção de corrente sanguínea associada a esse catéter por um Staphylococcus aureus. Ela apresenta um catéter na veia femoral direita. Qual vai ser sua conduta? Luísa me colocou na parede agora, né? Mas tudo bem, vamos lá. Primeiro, você comentou assim no finalzinho que ela tinha um catéter na femoral. E aí acho que é uma dúvida que a gente sempre fica é qual que é o catéter que infecta mais ou menos e como isso vai influenciar na hora que eu for passar um catéter, né? Então o que a gente sabe hoje é que subclávia infecta menos que femoral. Acho que isso é consensual. Tem muito estudo que já mostra isso. A dúvida é, jugular infecta igual ou menos do que femoral? Acho que essa é a dúvida. A maioria dos estudos mostra que a taxa de colonização é maior na femoral, mas não existe diferença em relação à infecção com o jugular. E isso é um pouquinho contraintuitivo, né? Que a gente fica imaginando que jugular com certeza infecta menos do que femoral, mas existe ainda uma dúvida na literatura e talvez não infecte menos, né? Exceto na situação dos pacientes obesos. Isso sim. E aí o corte aqui é um IMC maior que 28.4, né, Lu? Parece que esses pacientes são técnica mais difícil, é mais difícil de fazer a higiene local, né? Até por isso que deve aumentar a taxa de infecção. Só uma coisa, eu sei que a gente estava falando de infecção aqui, mas uma coisa que é importante é que o femoral, ele trombosa mais do que os outros. E isso tem evidência suficiente pra gente falar que essa é uma verdade. Realmente, infecção, aí a gente tá meio que em cima do muro com relação ao jugular, né? Então é legal você falar isso, Cauê, porque tudo isso vai entrar em como eu vou escolher meu catéter. Então, se eu for pensar só em infecção, talvez eu passe só subclave. Mas e se a subclave tem outras complicações que não são necessariamente associadas à infecção e que talvez eu escolha não passar por causa disso? Exato. Então, a subclávia termina tendo maior risco de estenose, inclusive nos pacientes doentes renais crônicos, a gente já pensando numa futura fístula, já não é um acesso que a gente prefere justamente por isso, né? E aí, assim, lembrar que o ultrassom hoje em dia também na passagem do catéter, ele sempre auxilia a gente. Episódio 45 do TDC sobre a importância do catéter guiado por ultrassom. O marketing tá forte aqui, viu? Não, e quantos desses estudos avaliaram catéteres na época de passagem com ultrassom, né? Isso foi um fator ou não? Então tem toda uma discussão sobre isso. Mas o que a gente talvez tenha de mais importante aqui é que subclávio infecta menos que os outros. Só isso, né? Exato. E aí, assim, a gente tem recomendações, né? Recomendação do CDC, que fala realmente para evitar a femoral como um sítio, e eles colocam pelo risco infeccioso, né? Perfeito. Então, se você conseguir passar um catéter em outro sítio, passe, mas se não der, vai femoral e Brasil, né? Tá, Luiz, então você me falou também o bicho que tá crescendo, né? Que é um Staphylococcus aureus e pelos critérios que o Cauê já tinha falado, já fechou para infecção de corrente sanguínea. Staphylococcus aureus é famoso por não só fazer infecção de corrente sanguínea, como fazer complicações de infecção de corrente sanguínea. Tão temido pela gente aí quando cresce. Exatamente. Né? E aí, só lembrando quais são as principais complicações de infecção de corrente sanguínea. A gente vai citar aqui 3 grandes complicações. Primeira, endocardite, péssimo, né? Segunda, tromboflebite. E por último, outras infecções à distância, que aí vai entrar endoftalmite, abscesso esplênico, abscesso hepático, enfim, qualquer outro lugar que esse bicho grudar. Certo. Se meu paciente tiver sinais ou sintomas de qualquer uma dessas, eu vou atrás para investigar. Então, se ele tiver sinais ou sintomas de endocardite, eu vou pedir um eco. Se ele tiver sinais ou sintomas de tromboflebite, eu vou pedir um ultrassom ou uma tomografia para avaliar. E se ele tiver sinais em outros locais, aí vai depender do local. Por exemplo, endoftalmite, talvez eu chame o oftalmo para avaliar, faça um fundo de olho. Se for uma suspeita de abscesso abdominal, posso pedir uma imagem de abdômen. Se for uma osteomielite ou espondilodicite, uma imagem da coluna. Isso porque você não está focando nesse caso no bicho, e sim na clínica do paciente, né? Então, para deixar claro que se o paciente tiver a clínica, é para pesquisar. Isso. Mas o aureus é especial.
Exato. Aí vamos dizer que esse paciente ele não tem nenhum sinal e sintoma de nenhuma dessas infecções. Tem alguns bichos que talvez valha a pena pesquisar mesmo assim, tá? E aqui o Staphylococcus ele é famoso porque ele pode causar essas complicações sem que a pessoa tenha algum sinal ou sintoma. Então tem um estudo interessante que viu 260 pacientes com infecção de corrente sanguínea por Staphylo aureus e fizeram um eco de todo mundo. E desses pacientes que eles fizeram eco, 83, ou seja, 32% desses pacientes tiveram um diagnóstico de endocardite que não foi suspeitado pela clínica. Ah, importante, né? Ou seja, então é um valor alto de pacientes que podem ter uma endocardite que não tem subclínica, entre aspas. Aí, vamos usar esse termo. Então, com tanta porcentagem de endocardite em pacientes que eu não suspeitei, a recomendação hoje em dia é de fazer eco em todos os pacientes. E aí tem uma segunda dúvida. Qual eco? É o transtorácico ou o transesofágico? E a recomendação atual é que seja o transesofágico. E aí eu vou te dar outro dado. Tem estudo comparando o eco transesofágico com o eco transtorácico, e o que a gente vê é que o transesofágico diagnostica muito mais que o transtorácico. Eu tenho estudo aqui que o eco transesofágico, ele diagnosticou em 19% dos pacientes com transtorácico negativo endocardite. Ou seja, é uma taxa relativamente alta. Um quinto dos pacientes que tinham transtorácico negativo tiveram... Para uma infecção tão grave, né? Exato. É significativo. Então, esse é o paciente em que vale a pena eu pedir o transesofágico. Posso tentar o transtorácico antes, se eu ver a vegetação, aí eu já não faço transesofágico? Sim, porque o transesofágico tem os seus riscos, né? A facilidade, né? O transtorácico é muito mais fácil de realizar. Exato. Existe até um dado de 1 a cada 5.000 transesofágicos ter ruptura de esôfago, por exemplo. Então, existem os riscos do transesofágico. Sim. E existe uma discussão na literatura hoje em dia em se tem algum subgrupo dos pacientes com S. aureus onde eu posso fazer o transtorácico sozinho, e se ele tiver menos fatores de risco, talvez eu nem precise fazer o transesofágico. Uma listinha desses fatores de risco a gente vai deixar aí na descrição para o pessoal dar uma olhada. Certo. Então, se esse paciente tiver um transtorácico negativo e não tiver tantos fatores de risco, talvez eu não precise fazer o transesofágico. E é uma lista comprida, né? Fica aí para vocês checarem depois. Top. E aí entra só mais um pequeno porém aqui com relação a quando fazer, né, o eco transtorácico, né? A gente sabe que para pacientes que têm infecção por Staphylococcus aureus, a sensibilidade do eco transtorácico para endocardite aumenta mais quando está entre o 5º e 7º dia da bacteremia, da primeira cultura positiva. Então, sempre quando a gente tiver que pedir um eco, a gente vai ter a tendência aí de esperar pelo menos 5 a 7 dias, mais ou menos, para aumentar a sensibilidade do nosso teste. Acho que a ideia aí é não fazer no dia que fez a bacteremia, né? Exato. Vai que você está num lugar que consegue o eco no dia seguinte, dá uma esperada, né? Isso. Mas isso que a gente está falando é do Staphylo aureus, específico dele. Se eu tiver um coagulase negativo, eu não preciso fazer isso. Então, aí é que vem um detalhe. Aí vem a clinicagem. Existe um Staphylo coagulase negativo que ele se comporta de forma muito semelhante ao aureus. Top. Então, se você viu um Staphylococcus lugdunensis, esse você tem que fazer a conduta igual ao aureus e pesquisar a infecção metastática. É importante você falar isso, Luísa, porque às vezes a gente vê coagulase negativo e nem checa qual que é o subtipo. Exato. Ah, isso aí deve ser epidermidis, sei lá. Então sempre vale a pena checar qual é o coagulase negativo e ver se entra nesse lugdunensis. Fiquem de olho, viu, gente? Porque aparece, não dá pra comer bola. Top. Mas tirando então o lugdunensis, a maioria dos coagulases negativos eu não vou precisar fazer esse eco. Para as bactérias gram-negativas eu também não tenho essa necessidade, porque a taxa de endocardite é muito pequena. Sim. Então eu pensaria em fazer só se tiver sinais ou sintomas. E aí tem 2 outros bichos que aí eu vou ficar na dúvida. Enterococo. Certo. E aí o enterococo, ele também tem um critério para avaliar se vale a pena fazer o eco ou não. Esse é diferente. Alguns locais falam para fazer eco em todos, alguns locais falam para seguir uma lista de fatores de risco que eu vou deixar também na descrição para ver se vale a pena ou não fazer o eco nesse paciente. Sim. Mas a ideia é que se for Enterococcus fecalis, ele está mais associado à endocardite do que o outro, o famoso Faecium. Ou Faecium. Nunca sei pronunciar essas coisas. Essa pronúncia. Eu esperaria que você soubesse, seu Fred. Aê, junto. Não sei. É Faecium. Faecium, deve ser Faecium. Boa. Fecalis Faecium, isso aí. E aí, um terceiro bicho que também dá dúvida é a Cândida. Então, assim,
alguns locais, e aí que eu achei uma diretriz, fala para fazer eco em todos os pacientes com candidemia, que é a diretriz europeia. Tá. Mas tanto a diretriz brasileira quanto a diretriz americana do IDSA falam que não precisa fazer de rotina, só nos pacientes em que eu tenho suspeita de endocardite. Fred, nessas horas, quando a gente não tem muito consenso da literatura, a gente tem que tomar cuidado com pacientes específicos. Tá. Então, os pacientes que a gente, sem dúvida alguma, vai pedir o eco transtorácico aqui, nos pacientes que têm candidemia, são os pacientes que têm uma candidemia sustentada por mais de 72 horas, apesar dos antifúngicos adequados para esse paciente. Paciente que tem sinais de embolização sistêmica, então seja pelo fundo de olho, seja em extremidades, seja em alguma outra coisa que a gente consiga flagrar aí, ou nos pacientes que tem um sopro novo. Aquele paciente que você estava acompanhando durante a internação e você ouve um sopro novo, você também tem que suspeitar, então, de endocardite. E esses sinais e sintomas que você falou agora, na verdade, valem para os outros bichos também, se você pensar, né? Então, na verdade, são sinais e sintomas de infecção à distância independente do bicho. Apesar de a gente ter falado específico da cândida, vai valer para os outros bichos também. Vai valer para os outros, sem dúvida alguma. Então, só fechando aqui, qual que é o paciente em que eu peço um ecocardiograma frente a uma infecção de corrente sanguínea associada a catéter? Ou é o paciente que tem algum sinal ou sintoma, certo? Aí vou pedir para todos. Ou é o cara que tem uma bacteremia por Staphylococcus aureus. Sim. Aqueles pacientes em onde eu vou considerar fazer enterococo e cândida. Certo. E aqueles pacientes em que talvez não vale a pena fazer, gram negativo e coagulase negativo. Fechou. Certo? Fechou. Passando agora para uma segunda polêmica, porque o pessoal me deixou com a parte só das polêmicas. Eco, fundo de olho, evidência baixa, tudo estudo observacional, total pé aqui. Mas a parte agora é do fundo de olho. Então, assim, certo. Qual que é o paciente ou qual que é o bicho em que eu tenho que ir atrás de fazer um fundo de olho para avaliar se tem endoftalmite, chorioretinite, etc. Se ele tiver alteração visual, não tem desculpa, não tem conversa, eu vou fazer. Agora, que nem o eco, será que tem algum grupo algum bicho que eu preciso fazer mesmo se ele não tiver alteração? E aqui tem uma discussão grande na parte de candidemia, né? Então vamos lá. A diretriz do IDSA de 2016 comenta que, como tem uma taxa relativamente alta de pacientes com candidemia que tem alteração ocular, ele coloca até 16%, eles recomendam, mas aí é o painel de especialistas que recomenda fazer em todo o paciente. Mas eles consideram que talvez não seja o jeito mais custo-efetivo examinar todos os pacientes com candidemia. E esse ano saiu uma recomendação da Academia Americana de Oftalmologia que não recomenda fazer para todo mundo. Exato. Ela recomenda fazer só para os pacientes que têm algum sinal ou sintoma de infecção ocular. Então é algo que está aí no ar ainda. Acho que vai ter bastante discussão aí mais pra frente. Essa discussão é interessante, né? Porque o que os oftalmologistas alegam é que tem muito falso positivo, né? E queira ou não, demanda muito do tratamento, é um tratamento custoso, é um tratamento que tem que fazer injeção intraocular, então é um processo muito prolongado para um tratamento que às vezes é realmente um falso positivo, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado mesmo. Do outro lado, a gente tem a questão do tratamento, né? Porque, em geral, quando tem uma cândida, uma infecção de corrente sanguínea associada a catéter, a gente vai usar equinocandinas. Mas as equinocandinas, elas não penetram no vítreo. Então, por isso que existe a recomendação também de fazer o fundo de olho para você mudar o tratamento. Exato. Então é algo discutível para os dois lados, né? A gente ainda não tem um consenso nem entre os especialistas. Ou seja, o TDC vai ficar em cima do muro, é isso? Em cima do muro. Exatamente. E para estáfilo, e aí vocês veem que é sempre cândida e estáfilo porque são os bichos que ficam grudando em todos os lugares, né? Estáfilo não tem uma recomendação específica para fazer fundo de olho em pacientes com bacteremia por Staphylococcus, mas alguns estudos mostram uma porcentagem alta de pacientes com alteração ocular sem distúrbios visuais. Então, tem aqui um estudo que eu vi que em 47 pacientes com alteração ocular, só 17 tinham distúrbios visuais, ou seja, só 36%. E aí, esse estudo recomenda fazer. Mas será que esses pacientes já eram de alto risco ou não? É algo discutível também. Então, o de estáfilo também a gente vai ficar em cima do muro. Em cima do muro. O oftalmo que gostou, né, da nossa conversa aqui. Verdade. E aí eu acho que uma outra coisa também que a gente pode comentar é com relação a quando ficar repetindo a cultura, Fred. O que você viu disso? Isso é loucura, né? De repetir cultura a cada 48 horas, 72 horas. Mas a ideia é assim, dois grupos de infecção, candidemia e Staphylococcus aureus, de novo esses dois, eles têm risco de fazer fungemia e bacteremia persistentes. Sim. E fungemia e bacteremia persistentes estão associados a um pior prognóstico. Sim. E a infecção metastática. Então, esses pacientes
talvez valha a pena eu repetir a hemocultura para ver se o meu tratamento está sendo efetivo ou não e para ver se eu suspeito de alguma complicação. Então, existe a recomendação para os dois. Para a candidemia existe essa recomendação e para o estáfilo existe essa recomendação. Quanto tempo que eu faço essa cultura? Isso não é tão bem estabelecido. Tem local que fala 24, tem local que fala 48, tem local que fala 72 horas. Acho que ficar no meio termo 48 horas é bem tranquilo. A tendência na prática é a gente fazer a cada 48, né? Até 2 negativas, né, Fred? Pronto. Aí, para que eu vou fazer isso? Quando eu tenho uma cultura negativa, a partir dali eu conto o tempo de tratamento do meu paciente. Sim. Isso que é o mais importante, né? A ideia é que ali eu já documentei que esse paciente não tem mais esse bicho correndo. Então, a partir dali eu conto o famoso D0 ou D1 do antibiótico. Beleza? Então, tirando o candidemia e o Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulase negativo, eu não vou fazer isso, a não ser o que a Luísa comentou agora há pouco. O Lugdunensis. Boa. E para os gram-negativos isso também é discutido. Vários locais falam para não fazer, porque a chance de ter bacteriemia persistente não é tão grande, mas estão surgindo estudos um pouquinho na contramão, falando que talvez até melhore mortalidade. Acho que a gente talvez tenha essa resposta quando sair a nova diretriz do DSA. E agora que a gente tem a cultura negativa, quanto tempo vai ser o tratamento? Então, você está me falando um paciente que tem infecção de corrente sanguínea com Staphylococcus aureus ou Cândida, em que eu vou fazer cultura repetida e já veio uma negativa, né? Aí a ideia é, se esse paciente não tem nenhum sinal de complicação, ou seja, não tem nenhuma infecção à distância, 14 dias. Tratar por menos de 14 dias para Staphylococcus aureus está associado a menos sucesso do tratamento. Por isso que a gente faz pelo menos 14 dias. Agora, se ele tiver alguma daquelas complicações, endocardite, tromboflebite, infecção à distância, aí vai mudar totalmente. E aí vai depender da complicação. Exato. Então, Cândida e Staphylococcus são 14 dias após cultura negativa. Já gram-negativo e coagulase negativo, aí é tempo mais curto. Então, a gente vai considerar 7 dias. Se eles também não tiverem nenhum sinal de complicação. Se eles tiverem algum sinal de complicação, aí vai depender da complicação em si. Enterococo está ali no meio, onde tem alguns diretrizes que falam 7 a 14 dias. 7 a 14 dias é bem assim, não sei. Exato. Chuta aí o que você precisar. Se o cara tiver muito ruim, 14, se o cara tiver de boa, 7, né? No final é isso. E avalia seu paciente dia a dia e vê como que ele tá. Sempre, né? Mas os gram-negativos, e isso inclui pseudomonas, existe uma tendência a diminuir tempo de tratamento. Isso, na verdade, é para todas as infecções que a gente conhece, né? Cada vez mais saem estudos para falar de diminuição de tempo de antibióticos, para pneumonia, pielonefrite, celulite e agora para infecção de corrente sanguínea também. Gram-negativos, mais para 7 do que para 0. Então, retomando o caso da dona Ana, que tinha um catéter venoso central e fechava critério para diagnóstico para infecção de corrente sanguínea por S. aureus, a gente tirou o catéter dela, né? Boa. Porque ela tinha fechado o diagnóstico. E a gente fez toda a procura, não veio nenhuma complicação para ela e a gente iniciou vancomicina. Legal. Da cultura dela saiu um estáfilo que era MSSA. Então, sensível à meticilina. E aí vem a informação importante, porque sempre que a gente tiver um estáfilo que é sensível à meticilina, vale a pena sim a gente escalonar. Não é para deixar o paciente com vancomicina. Então, a gente pode trocar por cefazolina ou, se o paciente for ficar internado, com oxacilina. Ótimo, Lu. Então, sempre lembrar de checar as culturas e ver perfil de sensibilidade, né? Essa informação é top, porque às vezes a gente acha que aquele que cobre mais é melhor, mas na verdade, vanco é pior, a gente sabe que é pior. Exatamente. Então, o próximo caso é a paciente Terezinha, de 69 anos. Ela é encaminhada da clínica de diálise. Ela usa um Permicat em veia jugular interna direita há 10 anos e está em tratamento há 1 semana para uma infecção de corrente sanguínea associada ao catéter e ela persiste com febre. O que a gente tem que fazer? Então, acho que a primeira coisa que é importante a gente ressaltar é a diferença, né? O que é o Permicat? O famoso Permicat da diálise. Ele é um catéter de longa permanência, que é diferente, por exemplo, do que a gente chama aqui no Brasil do Schilling, que é um catéter de curta permanência que a gente usa para a realização da hemodiálise. E aí, o que é que diferencia esse catéter? O principal é que ele tem um cuff, que é um cuff que pode ser de feltro ou de Dacron, que é uma substância que vai ser colocada dentro de um túnel no subcutâneo. Certo. E esse túnel, ele cria uma fibrose. Por isso que o Permicat, ele fica de longa permanência. Uhum. Então, assim, acho que essa é a principal diferença. E isso já é um diferencial gigantesco, porque também é um fator que diminui o risco de infecção. Tá, então você tá me falando que esse
túnel, na verdade, é um buraco que o cara faz, é isso, né? Exatamente. A gente faz um buraco na pele, fibrosa em volta, e aí ele fica ali grudado, é isso, né? É exatamente isso. Esses são os catéteres tunelizados. Então, esse termo do tunelizado que caracteriza o catéter de longa permanência. Então, a gente tem o Permicat e o Portocat, que é mais usado pela equipe da oncologia. E os de curta permanência é o que a gente está mais acostumado a ver, o catéter venoso central e o Chaille no contexto da hemodiálise. E aí, nesse caso, vem um contexto especial. Primeiro, o que a gente tem que fazer é checar com a clínica da hemodiálise, porque provavelmente lá eles coletaram as culturas e tiveram o diagnóstico certo de infecção de corrente sanguínea associada a esse catéter de longa permanência. E aí vem a grande pergunta, né? A gente vai precisar retirar esse catéter? Porque ele é diferente do catéter que a gente estava falando no contexto de enfermaria, do contexto de UTI, de um catéter de curta permanência, que como o Cauê falou antes, a gente retira. Nesses casos, não. A gente tem que ponderar alguns pontos. Não é um procedimento tão simples de fazer, né? Não é assim, eu vou lá passar um central. Né? Não mesmo, hein? Então, ainda bem que a Lu ressaltou isso. Então, lembrar, catéter de curta permanência, com diagnóstico, sai. Agora, o PERM, a gente vai considerar algumas coisinhas, né? Exatamente. E aí, quando que a gente vai retirar o catéter de longa permanência, o catéter tunelizado? Vamos voltar para os bichos especiais que o Fred falou. Então, se eu tiver crescimento de Staphylococcus aureus, do especial, do Lugdunensis, Cândida, e aí entra também a Pseudomonas, sempre tem que retirar. E uma coisa do contexto hospitalar mais importante são os micro-organismos multidroga resistentes. Esses também são micro-organismos que a gente tem que retirar o catéter. Ou seja, vários eu vou ter que retirar, né? Muitos, né? Então, é que a gente tá acostumado com esses bichos. Mas lembrando que às vezes acontecem uns bichos bem estranhos, que são aqueles das águas de diálise, né? Opa! Tenotrofomonas, uns nomes bem diferentes que nesse contexto não necessariamente você vai tirar. Certo. Tenotrofomonas, primeira vez que você vê, você fala, meu Deus, que é isso? E a Elizabeth Kinja? Puta, tudo de água de diálise isso aí, né? Além disso, que é a infecção metastática, justamente as complicações. Então, por isso que a gente tem que rastrear complicações nesses outros micro-organismos. E no paciente que tiver sinais e sintomas, também vai retirar. Tá. E uma coisa importante, se o paciente chegar com um quadro de instabilidade hemodinâmica sepse grave, é obrigatório retirar também o catéter. A trombose séptica, junto com o contexto das infecções metastáticas também, e a persistência dos sintomas, que é justamente o caso da nossa paciente. Exato. Então, é super comum, às vezes, a gente chegar a esses pacientes que estão com bacteremia persistente na diálise e chegam para o hospital para a gente retirar o catéter. E aí só uma coisa que vale a pena a gente falar também, esses catéteres, como eles têm túneis, o túnel pode infectar, né, Lu? E aí acontece uma coisa que a gente chama de tunelite, né? Exatamente. E aí vem a avaliação clínica, né? A gente vai ver não só o ósteo, como principalmente a presença de dor, hiperemia, do túnel do catéter, são as indicações de retirar nesse contexto do termo tunelite. Muito grave às vezes. Já vi um catéter ser retirado que tinha tunelite, a hora que abriu ali pra retirar o catéter, tinha pus, saía pus. Nossa, o paciente ficou séptico assim de uma hora pra outra. Um horror. Aí, então, agora eu vou refazer a pergunta de um outro espectro. Quais são os pacientes que eu mantenho o catéter? Então, vai ser o paciente que está estável hemodinamicamente, que não tem bacteremia persistente, que não tem infecção metastática, que não tem complicação e que o bicho que cresceu pode ser um bacilo gram-negativo não pseudomonas ou um Staphylocoagulase negativo. Tá. Então todo o resto eu vou tirar e esses eu vou considerar manter. É isso, né? É isso. Esse catéter de longa permanência que vai ficar no paciente, a gente vai utilizar a antibiótico terapia endovenosa, como todos os outros pacientes, mas tem um a mais, que é a famosa locoterapia. Meu amigo. Então, a ideia da locoterapia é que você deixa o antibiótico agindo no próprio catéter durante as sessões da hemodiálise. E isso a gente vai deixar, depois da sessão vai colocar uma nova concentração do antibiótico e vai deixar a cada sessão por 10 a 14 dias. Então eu vou deixar um pouquinho de antibiótico ali naquele sorinho que sobra do catéter, eu jogo um antibiótico ali. Exatamente. Como para deixar no túnel do catéter, desses catéteres que a gente tá mantendo, né? Se vocês forem ver o Permicat, ele tem no finalzinho dele, fica um pouquinho de heparina ali, né, guardada. É exatamente isso. Então a ideia é você
juntar a heparina com o antibiótico para que fique agindo entre as sessões da hemodiálise. Fica ali fechadinho, não vai entrar pro paciente e fica ali agindo entre aspas, é isso? Isso mesmo. E lembrar que isso aqui tem um modo correto de fazer, né, Lu? E quem faz essa antibiótico-terapia em loco é o técnico de enfermagem que está responsável pela diálise do paciente, né? Exatamente. Então, tem um modo correto tem não só o modo correto, como a dose correta, a concentração. É uma diluição louca isso aí. Uma diluição diferente, é algo que você tem que checar. A prescrição é no momento da diálise, né? Exatamente. Top. Então, esses catéteres que permanecem, mesmo que a gente faça logoterapia, a gente tem que fazer uma hemocultura de vigilância 1 semana após a conclusão do ciclo dos antibióticos. E caso a hemocultura seja positiva, a gente vai ter que retirar o catéter. A ideia aqui é que o catéter pode ser um foco fechado, e que se não estiver resolvendo, a gente realmente vai precisar tirar esse foco fechado de alguma maneira, né? Exatamente. É que forma o famoso biofilme ali, Exato. né? Um negócio que gruda e não sai. E às vezes o antibiótico não consegue penetrar adequadamente. E aí, esses catéteres, como eles são de longa permanência e é um paciente que ele vai precisar continuar a fazer hemodiálise, a gente vai passar um catéter de curta permanência enquanto Certo. ele faz o tratamento dessa infecção de corrente sanguínea. Beleza, Lu. E aí vamos trazer uma dificuldade da prática aqui pra você. Às vezes a gente sabe que esses pacientes dialíticos, ele tem múltipla punção, às vezes tem exaustão de acesso e a gente não consegue mais pegar acesso central nele. O que a gente faz nesses casos? Então, nesses casos, a gente infelizmente tem que passar realmente no local, mesmo que seja o sítio infectado, se for o único sítio do paciente, tem que trocar o catéter por fio guia. Não é o ideal, mas é a única opção nesses pacientes que têm trombose em vários sítios e a gente não consegue um outro sítio para realizar a hemodiálise. Certo. Uma recomendação fraca em último caso, né? Exatamente. Tá bom. O problema de trocar por fio guia é que você pode jogar mais infecção lá dentro, né? Exato, Na verdade, é o perigo isso. de embolizar, né? Então, fio guia é a última coisa em qualquer momento do catéter, né? Qualquer Beleza. catéter. Exato. E aí, mais uma coisa especial desses pacientes da diálise é que, pela dificuldade do acesso periférico, vai ser inclusive difícil ter o diagnóstico da infecção de corrente sanguínea por não ter o sangue periférico. Mas aí a gente consegue usar outros artifícios. Exato, né, Lu? É interessante você ter trazido isso, que eu peguei um dado interessante, que até 40% dos pacientes hemodiálise a gente não consegue coletar culturas periféricas para parear e fazer o diagnóstico, né? Tanto por exaustão de punção, ou porque o paciente está com uma preservação de membro para uma futura fístula, né? E quando a gente não consegue coletar periférica, ou seja, a gente não consegue parear a cultura do sangue do catéter com a periférica, uma coisa que a gente pode fazer é coletar 2 culturas do catéter espaçadas de 15 minutos ou até coletar culturas do circuito da diálise, né? É uma coisa que a gente pode fazer para tentar trazer o diagnóstico aí pra gente. Exato. Uma coisa que é difícil, assim, é que como a gente não tem um pareamento com a periférica, a gente tem que prestar muita atenção em outros focos de infecção de corrente sanguínea, né? Focos secundários aí. Então a gente tem que investigar bem esses pacientes. E é importante lembrar que às vezes pode ter surto em clínicas de diálise com o mesmo bicho, né? Exato. Isso é uma coisa importante, que as clínicas sempre fazem a vigilância da água da diálise, existe toda uma normatização em relação a unidades formadoras de colônia, e inclusive assim, se cresceu no hospital que você tá, um bicho bem diferente, tipo aqueles que a gente falou, das estenotrofomonas, você deve entrar em contato com a clínica para que eles fiquem alerta para não existir bacteremia dos outros pacientes. Top. Legal. Parecido com isso que a gente está falando, mas não a ver com diálise, não sei se vocês viram isso, um dos mecanismos de infecção de corrente sanguínea que a gente não comentou aqui é quando o que você está infundindo está infectado. Sim. Sim. E aí, se aparece um bicho estranho, normalmente um gram-negativo estranho, em vários pacientes, vale a pena você pensar se não tem alguma coisa que você está infundindo que está causando isso. Aconteceu isso recentemente com a medicação Ceftolozole e Tazobactam. Uau! Não sei se vocês ouviram falar disso. Aí é com você, Fred. Pacientes que receberam essa medicação, eles tinham infecção por Haustonia piquete. Nossa Caramba. senhora! Então o pessoal começou a ver, nossa, que estranho que tá surgindo esse bicho, e acabaram descobrindo que era da medicação. Aí o laboratório já retirou, etc. Mas rolou isso. Então, só se vier um bicho estranho, às vezes você pensa assim, não, isso é contaminação, etc. Pode ser contaminação do que você está infundindo. E um cuidado que a gente tem que ter com isso é que o paciente faz sinais e sintomas inflamatórios durante a infusão, né? É uma coisa que a gente tem que perguntar, às vezes, para a equipe de enfermagem se o paciente tem muito daqueles sintomas quando elas vão lá e instalam a medicação. E uma coisa além de medicação que pode dar isso é dieta, né? Então, o paciente que está em NPP, NPT, vale a pena pensar nisso. Com certeza. Fechou, então, pessoal. A gente elucubrou bastante, mas vamos voltar para a dona Terezinha. Então, a dona Terezinha é aquela paciente que estava com uma infecção associada a um catéter de longa permanência e estava persistindo com febre após uma semana. E aí, Elisa? Então,
ela tem a indicação de retirar o catéter. Tá. Então, mesmo sendo um catéter de longa permanência, a gente vai tentar outro sítio para um catéter de curta permanência para Dona Terezinha ficar fazendo hemodiálise, vai retirar esse catéter e permanecer com o antibiótico até a hemocultura 1 semana depois negativa para ver o tempo do tratamento. Fechou. Ótimo. Então, assim, a gente já falou muito dos catéteres, né? Tanto de curta permanência quanto o de longa permanência, mas dentro de um contexto de um paciente internado, tem vários outros dispositivos que podem estar relacionados à infecção. E aí, Cauê, o que é que você me diz sobre isso? Lu, a gente tem que comentar um pouco disso, né? Porque a gente fez isso no episódio, a gente faz isso na prática, que é dar muita ênfase para catéter venoso central, né? Verdade. Mas a gente tem que conversar um pouquinho. Então vamos falar da PAI, por exemplo. A PAI, apesar dos critérios que a gente comentou aqui no episódio não serem aplicáveis para a PAI, até porque tem uma escassez aí de estudos sobre infecção de PAI, na suspeita de uma infecção que a gente não conseguiu fechar critério para outras infecções em outros lugares e nem mesmo fechar critério para infecção de corrente sanguínea associada ao catéter, a gente tem que pensar na PAI como um possível foco infeccioso e a gente tem que coletar cultura pareada do dispositivo também. Então, a gente vai coletar uma cultura do sangue da PAI, vai coletar cultura periférica e vai mandar para análise para ver se fecha. Essa foi massa, né? Porque a PAI sempre é esquecida. Não, o pessoal tem a ideia de que PAI não infecta de nenhum jeito, né? Exato. Nessa semana só eu vi uma Cândida glabrata na PAI. Só pra ter uma ideia. Nossa senhora. Acontece, né? E uma coisa que a gente faz pouco, a gente faz bastante com catéter, que é a inspeção. A gente inspeciona muito o catéter, a gente vê se não tem purulência, a gente vê se não tem hiperemia, mas a PAI a gente não costuma fazer. E se tem um local de PAI que infecta bastante, é a femoral. Então a gente tem que inspecionar todos os dias. Femoral aí de novo causando problema. De novo. Tem dados aqui de alguns estudos que mostram realmente que uma PAI radial ou uma PAI pediosa infecta muito menos do que uma PAI femoral. Então a tendência é usar esses sítios que infectam menos. Então sempre lembrar de PAI como um sítio infeccioso possível, que é algo que a gente comentou em outro episódio, né, Luísa? Isso, lógico. O episódio que foi o caso clínico de febre na UTI, episódio 99, muito bom. Top. Estava lá, muito bom. E o outro que é o esquecido também, que a gente usa muito, é o acesso venoso periférico, né? A incidência de infecção pelo acesso venoso periférico é baixa, é por volta de 0,2%. Mas a gente usa tanto que ele se torna importante. Tem um dado que eu peguei de um estudo que parece ser bastante importante, que estima que mais ou menos 1 a cada 3 infecções de correntes sanguíneas por Staphylococcus aureus é secundário a um acesso venoso periférico. Meu Deus! Entendo que nós médicos não avaliamos tanto acesso periférico assim, até porque isso é um cuidado realmente mais da enfermagem, mas a gente tem que conversar com a enfermagem e perguntar como que está o aspecto daqueles periféricos. Até porque aqui vai ter flebite, tem enduramento, tem sinais de saída de secreção. A gente tem que pedir essa ajuda para a equipe de enfermagem. E geralmente a equipe de enfermagem tem um protocolo específico de troca de catéteres, né? Exato. Ou por tempo, ou por aspecto do catéter. Eles têm todo um cuidado com isso, né? Isso. A gente tem que lembrar muito, né, do periférico, porque até mesmo aquela febre num paciente que não tem um central e tem o periférico, a gente sempre esquece da flebite, mas acontece muito. Já vi purgar periférico, sair assim, pus do periférico. E aqui é até difícil para diagnóstico, né? Porque a recomendação, na verdade, aqui é não coletar o sangue do periférico, porque tem uma alta taxa de contaminação. Então, na verdade, o que a gente vai fazer é coletar culturas periféricas desse paciente, avaliar outros fóculos, tira o periférico que você está suspeitando e, se tiver coleção purulenta, até tem orientações e recomendações de coletar essas coleções para análise. Aproveitando que você falou de contaminação, Cauê, uma coisa que a gente não comentou ainda é que a cultura ela pode estar contaminada por bichos que não estão causando infecção de corrente sanguínea, né? Sim. Então até agora a gente falou de pacientes que tinham critérios certinhos, mas várias vezes, no momento da coleta, eu posso ter contaminação da amostra e essa contaminação pode às vezes até me confundir no diagnóstico, né? Então, isso é um dos grandes motivos que a gente comenta de não coletar culturas em pacientes em que a gente não tem a suspeita. Ótimo. Porque aí pode vir um contaminante e aí eu vou achar, putz, será que eu trato, será que eu não trato? Assim como não mandar a ponta do catéter se você não tem a suspeita. Exato. Porque se crescer um contaminante, vai ter alguém que vai querer tratar, né? Além de todos os cuidados na hora da coleta, né? Fechou, porque tem que higienizar o local, tem todo um problema de contaminação dos germes que estão na pele ali, né? E aí, desses germes, acho que os famosos que causam contaminação são os Staphylococcus coagulados negativos, né? E o grande problema é esse, que eles são os que mais causam infecção de corrente sanguínea e ao mesmo tempo eles são os que mais contaminam as hemoculturas. Por isso a importância de manter eles pareados, que nem você comentou na definição, né? Uhum. De eu ter um que cresce num local e cresce o mesmo em outro. Exato.
A gente já fez uma discussão mais detalhada sobre contaminação no episódio de hemocultura que a gente já tinha comentado aqui no começo. Pra lembrar de quais são os bichos que estão mais associados à contaminação ou não. Então, se você quiser um detalhe mais sobre isso, dá uma olhadinha no episódio. Fechou, gente? Fechou. Fechado. Então vamos pro desafio. O desafio da semana passada foi o Zeca que fez. E a pergunta era qual das medicações comentadas no episódio passado que tinha ação antibacteriana contra gram-positivo. E a resposta é ticagrelor. Então teve um estudo do JAMA recente, de 2019, que testou essa hipótese e viu que o ticagrelor tem ação bactericida contra gram-positivos. Então aqui entra MRSA, tem até estudo aqui com VRE ou MSSA, enfim. Então quem sabe aí futuramente mais um uso para esses antiplaquetários, né? E quem acertou o desafio foram o Flávio Oyama, da Santa Casa de Santos, a Amanda Holanda de Fortaleza e a Elisandra da Federal de Juiz de Fora. Então um abraço para vocês. Valeu! E aí agora então a gente vai pro desafio da semana. Mantendo a tradição, né, Lu? Manda o desafio da semana pra gente. Então, nesse episódio a gente falou de alguns micro-organismos bem peculiares. Então eu queria saber qual levedura que não a cândida a gente não pode tratar com equinocandinas. Top, hein? Rapaz... Difícil. Difícil, hein? Tu tá me falando que eu vi o bicho e falei, não, agora tem que tirar equinocandina e por outra coisa. Exatamente isso. Meu Tem amigo... um nó na cabeça aqui. Então agora vamos para os salves. E aí, Lu, tem algum salve pra dar? Então, eu tenho um salve bem especial, que é pro Dr. Felipe Guedes. Ele é médico nefrologista lá em Natal. Ele foi meu professor na UFRN e simplesmente é a inspiração pra eu fazer nefrologia. Então, um grande salve pra ele. E um salve também pra turma 100 de medicina da UFRN, que é de onde eu vim. E eu morro de orgulho e saudade de todo mundo. Caramba, o cara inspirou ela a fazer nefro. E essa turma da UFRN é top, né? Nossa. Tem um pessoal que a gente conhece, só tem umas feras, só né? tem fera, só tem fera. Não tem o que fazer, né? Bom, meu salve hoje vai ser o salve da redenção aqui com o meu grupo de residência. Estou aqui no TDC já há alguns meses, né? Fechando quase um ano e eu nunca mandei salve pra eles. Então vou ter que mandar. Isso é uma vergonha, né, cara? Isso é uma vergonha. Fui cobrado. Não, mas eu tenho que mandar mesmo. Esse grupo é muito especial pra mim. Então mandar um abraço e um beijo pro Luca, pra Jaque e o nosso agregado, que é o Vitinho, Vitor Passarelli, que é da Infecto. Top. Mandar um abraço pra todos aí. Beijão, pessoal. Boa. E o meu salve vai para Egli, residente de Infecto Heliópolis, o Vitor Arcieri, que é residente R1 de Infecto do HC, e o Jorge, que é R2 de Infecto do HC, além do Nassib, que é R4 de intensiva do AC Camargo. Todo mundo tá rodando comigo na UTI lá do HC e eles são muito gente boa, sempre me ajudaram aí. Um abração para eles. Um abração, pessoal. Show! Beleza, gente. Fechou o episódio então, hein? Fechado. Beleza, sempre lembrar aí nossos ouvintes que a gente tem outras plataformas para conhecer. A gente tem o Instagram, segue a gente lá. A gente tem o Twitter também, ambos são @tadeclinicagem. Tem muito conteúdo bom, extra lá para vocês. Segue, curte, compartilha. Com certeza. E tem o YouTube também agora, né? O YouTube, então, com... Tá crescendo o YouTube, hein? Tá crescendo, Só bastante vídeo visualização. massa. Vídeos muito bons. Tem que chegar lá, se inscreva no canal, curta nossos vídeos e aproveite nosso conteúdo. Mas a apoteose do TDC é o site, na boa. Nossa, Qualquer a coisa melhor que é coisa. pra procurar, será que tem no TDC? Você vai lá no site. É isso aí, pessoal. Lembrando que agora a gente tem um site, então, tadeclinicagem.com.br. Procurem seus posts, seus episódios, tem tudo lá pra vocês procurarem com a maior facilidade. Top. Valeu, galera. Foi muito bom. Foi um prazer ter você aqui, Lu. Obrigado por ter vindo e esperando você em outros episódios. Não, vai voltar com certeza. Pode deixar, já tô na lista aqui dos próximos. Fechou então, pessoal. Fechou, gente. Valeu. Valeu, falou. Valeu. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.